Boa tarde, alunos do Colégio Odécio Luque, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando sobre funções. Na última aula, então, a gente teve aí uma noção de função. E tivemos uma noção, entramos aí, começamos a conhecer alguns conceitos, né, sobre função. Talvez vocês já tenham algum conceito aí de outros anos, mas a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais. Então a gente viu que função, a gente tinha lá um termo que era chamado de termo y, e esse termo y estava ligado de alguma forma a um termo x. Tá? Então nós vimos também que y era o resultado aí que a gente obtinha, era dado como conjunto imagem da função, cada resultado era imagem e a junção de todos os resultados era dado como conjunto imagem. E x era a variável independente. Ok? E era denominado de domínio da função aí, né? Demônio não, domínio. O corretor aqui está querendo quebrar nós, hein, demônio? Sai fora, né? Domínio. Pronto, domínio. Mano, é demônio, que sai fora. Belezinha, gente? Então a gente viu, conforme eu variava o x, eu tinha um y diferente. Em cima disso a gente construiu umas tabelinhas lá, né? Vou colocar um exemplozinho bem rapidinho aqui para vocês. Só com 3 linhas. Então, aqui está o valor de x e aqui o valor de y. E a função que a gente vai trabalhar vai ser uma função bem simples. Vamos colocar que a função é igual a y vai ser igual a 2x. Só um exemplo aí. Então, quando o x for 2 e quando o x for 4. Quando o x for 2, quanto que vai ser y? Y vai ser igual a 2 vezes 2. Não é isso? Vai ser, então, 4. Belezinha? E quando o x for 4, quanto vai valer meu y, lá da minha função? 2 vezes 4. Então, o meu y, neste caso, vai valer 8. E foi essa noçãozinha básica que nós vimos aí na aula passada. A gente vai continuar com essa questão de função e vamos colocar alguns nomes, alguns pontos novos para a gente no momento. E este primeiro ponto vai ser a função afim. Ok? A função afim também é denominada como função do primeiro grau. Ou seja, na função afim, sempre o meu x nunca vai estar elevado ao quadrado ou qualquer outra potência. O grau da função sempre vai ser o número 1. Por isso, função do primeiro grau. Ok? Vamos pegar aqui um exemplo para mostrar a construção dessa função afim. Como funciona isso aí. Aqui eu trouxe, já deixei pronto para vocês, uma figura, um quadrado. Ok? E a gente vai trabalhar com esta figura, com este quadrado aqui, desculpe, com esse retângulo, né? Que mané quadrado? Tô louco hoje, né? Era demônio, agora vejo o retângulo e falo que é quadrado. Desculpe-me. É um retângulo, né, turma? O professor tá doidão. Enfim, vamos aí determinar a função que vai reger o perímetro desta figura, né? Vocês lembram o que é o perímetro de uma figura? O perímetro vai ser a somatória de todos os lados, né? Então, se esse lado aqui do nosso retângulo mede x, esse lado aqui inferior do meu retângulo também mede x. Se o lado da esquerda tem aí a medida de 10, o lado da direita também vai ter a medida de 10. Então, com isso, a gente consegue falar. Eu vou chamar o perímetro de y. Então,
o perímetro aí vai ser igual a y. E a gente vai ter que tirar uma função do primeiro grau observando essa figura. Como vai ficar? Olha, eu não falei que era a somatória de todos os lados aqui, daria o meu perímetro. Então, eu posso dizer que y vai ser igual a 2x, né? Porque eu tenho x aqui e x aqui. Então, fica 2 vezes x. 2x mais 10 desse lado e mais 10 deste outro lado. Ou seja, 10 mais 10, 20. Então, este vai ser o valor, a função aí, que vai estar representando o perímetro deste retângulo que a gente está vendo aqui. Ok? Temos aqui nossa primeira funçãozinha. Deixa eu pegar uma outra figura, ela foi lá para baixo, vamos jogar ela para cima de volta. Volta aqui, minha filha. Ixi, acho que eu deletei ela sem querer, mas ela está aqui de volta. Pronto. Bom, temos essa segunda figura aqui, um pentágono, e cada lado do nosso pentágono vai ter aí a medida de x também. E aí eu vou querer descobrir, de novo, o perímetro. E como a gente acabou de ver, perímetro é a somatória dos lados, né? Bom, como é que fica isso então? Como é que vai ser dado este perímetro? Já que a medida de cada lado é x, e sendo um pentágono, ele vai ter 5 lados. De novo, eu vou chamar o perímetro de y, e agora eu somaria 5 vezes x. Mas somar 5 vezes é a mesma coisa que fazer 5x. Então aqui a gente tira uma segunda equação afim, né? Y é igual a 5x, e essa equação vai estar me fornecendo o perímetro deste nosso pentágono que está aqui em cima, ok, turma? Tranquilo? Belezinha. Então aqui a gente tem dois exemplos de funções do primeiro grau. Essa aqui já está na tela, y é igual a 5x, e a segunda que era y igual a 2x mais 20, que era aquela do nosso retângulo lá superior, ok? Então, esses dois exemplos são exemplos de função do primeiro grau ou função afim, ok? Por que do primeiro grau? Porque é um polinômio do primeiro grau. O meu x sempre vai estar elevado à primeira potência, então por isso, função do primeiro grau. Ok? Vamos colocar uma definição aqui. Uma função é chamada de função afim, que é a mesma coisa lá que função do primeiro grau. Então, ouviu função afim, você já sabe que está falando sobre função do primeiro grau. Quando é definida pela sentença matemática. E qual vai ser essa sentença? Aquela no formato que nós estávamos conversando ali agora. Desculpe meus cachorros aí. Esse formato é igual. Y é igual a ax mais b. Ok? Ax mais b. Isso é uma função do primeiro grau. E aí, a gente pode ter, tem que ter aí algumas coisas, né? Com a pertencente, ou seja, aquele númerozinho ali, a pertencente aos reais. Lembra que a gente já tinha conversado sobre isso? E também com um a, aquele mesmo número a ali, diferente de zero, ok? Então, um a tem que fazer parte do conjunto dos reais, que nós já vimos no primeiro bimestre lá, lembra quando nós vimos toda aquela revisão sobre os conjuntos numéricos? E o a também tem que ser diferente de zero, para ser denominado uma função afim. Então, perceba, ó, neste primeiro exemplo aqui, ó, vou colocar vermelho nele. Y está representado aqui, perfeito, e 5x. Então, o valor de a aqui ó, é sempre quem está multiplicando o x. No caso, a, nessa função que eu destaquei de vermelho, vale 5. E o x é a variável, então ele permanece como x. O b aqui, gente, nessa primeira função, não aparece, tá? O b é nulo, o b é zero. Então, não é porque não aparece
o termo b na minha função, que ela não seja uma função afim, uma função do primeiro grau. Belezinha? Pode ser que o b seja nulo. O b, no caso, é 0. Vou grifar agora, vou destacar agora, deixa eu ver que corzinha aqui, ó. Vamos colocar esse roxinho aqui. Vamos deixar de roxinho a nossa segunda função. A segunda função está mais autêntica ao formato original. Tá? As duas são função afim, mas essa aqui está mais autêntica. Temos o y, que vai representar o conjunto imagem, que a gente já viu na aula passada. 2x, olha, então aqui, ó, quem multiplica o x é o termo a. Então, o termo a aqui, ó, é o 2x. E mais 20, que aqui está sendo representado por 20, o termo que na função afim é o termo b. Então, essa segunda função que eu coloquei de roxo representa aí os dois tipos de função, tá? Afim, e essa aqui está completa, e essa é uma função afim que está incompleta porque não aparece aí o termo b. Mas não deixa de ser uma função afim por isso. Perfeito, gente? Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos colocar aí alguns exemplos de função afim. Deixa eu ver um exemplo aqui. Vamos lá, exemplos. Exemplos. Uma função afim é definida por y é igual a 5x mais 3. Essa é a nossa função afim. Nessas condições, determine a imagem, ou seja, determine o y do número menos 2. Ok? Por essa função, ou seja, aquela função que a gente está verificando ali em cima. Por essa função. Faltou a palavrinha função aqui. Ok, a função foi dada ali, né? A função é esta aqui, ó. 5y mais 5y é igual a 5x mais 3. E eu quero saber quem vai ser o meu y, então a minha incógnita é o y, quando x for igual a menos 2. Então, o que eu tenho que fazer aqui é muito simples. Eu vou pegar essa funçãozinha que já está aqui, denominada, marcada, vou deixar em negrito aqui para destacar, e vou substituir. Aonde está x, eu vou colocar o número que foi me pedido ali, né? Então, vamos multiplicar por menos 2. Ou seja, eu vou ficar com 5 vezes menos 2. Então, daqui eu saio 5 vezes menos 2 vai ser igual a menos 10, mais 3. Então, meu resultado aqui vai ser igual a menos 7. Ok, gente? Ou seja, o conjunto imagem que ele pede aí no início vai ser igual a menos 7. Ok? Então, gente, é basicamente isso. Eu observo o valor que foi dado, no caso, o valor que é fornecido aqui representa o x, né? A variável aqui da nossa equação, o domínio da nossa equação, em outras palavras. A equação já está aqui, equação do primeiro grau, substituo o valor de x, realizo os cálculos e encontro o y, ou a imagem da função aí no caso. Beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui. Dada a função. Ficou negrito, depois eu tiro. Função afim. Definida por y é igual a menos 8 x mais 4. Ok? Determine o número
real x cuja imagem por essa função é zero. Então percebam que agora ele mudou um pouquinho o enredo, né? Um pouquinho, mas não muito. O que ele fez? Ele nos deu a função está aqui, né? Y é igual a menos 8x mais 4. Vamos colocar ela aqui que a gente vai trabalhar com ela, então. Só que ele perguntou, determine o número real x. Então, dessa vez, ele não me deu o número x. Ele está pedindo para eu descobrir qual é o número x. Então, ele permanece como incógnita e falou que quando você vai determinar esse número x? Quando a imagem, ou seja, quando y, que é a mesma coisa que a imagem, for igual a zero. Ok? O que nós vamos fazer neste caso aqui? Neste caso, ao invés de substituir o x, que nós não sabemos o que é incógnita, é o que a gente quer descobrir, vamos substituir o y. E aí a gente segue trabalhando, né? Como a gente trabalha agora? Né? É simples. Eu preciso manter tudo que é número sem incógnita de um lado e o que tem incógnita do outro. Então eu vou mandar, de certa forma, essa palavra, mandar, né? O número 4 lá para o outro lado, lá onde está o zero. Tá? Então daqui a gente vai ficar da seguinte forma. Deixa eu só inserir um objeto aqui. Um símbolo. Não vou conseguir. Tudo bem. Vai ficar da seguinte forma. Quando eu transferir o 4 para o outro lado, ele está positivo aqui no lado da direita, ele vai como negativo para o outro lado. Menos 4x, ou menos 4, vai ser igual a 8x. E agora eu terminei com essa equaçãozinha aqui. Se a gente quisesse colocar mais 0 que tinha ali, mais menos 4 mais 0 vai ser igual a menos 4 mesmo. Não tem problema, tá? Belezinha? Eu terminei assim. Aí agora eu só preciso fazer mais uma manipulação, que é... Tá vendo o 8 que está multiplicando ali o x? Este aqui, ó. Se ele está multiplicando, se menos 4 é igual a 8x, quanto que vale só x? Vai valer... é menos 8 aqui também, né? Vai valer menos 4 dividido por menos 8. Ok? Que vai ser igual ao x que eu quero descobrir. Então, daqui a gente sai que menos 4 dividido por menos 8, menos com menos, essa divisão vai dar positivo, e no final fica meio. Perfeito? Então, eu descubro que x é igual a meio. Ok, gente? Então, fica aí mais um exemplo de como aplicar funções afim aí. Por enquanto, eu vou parar aqui neste vídeo. Essa aula tem continuação. Nós vamos trabalhar também com os gráficos das funções afim aí. Eu vou usar o Excel para isso aí, então eu vou fazer uma nova gravação, ok? Vão ter 2 links aí referente a videoaulas desta parte de função afim. Muito obrigado e até daqui a pouco.